Vocês a gravação da escola. Que aí, de repente, depois vocês escutam novamente. Bom, vamos começar entendendo que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E eu trouxe aqui o Salmo 119, verso 105, para a gente entender o que é que se fala da Bíblia. O Salmo fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E só de olhar aqui para esse salmo, a gente entende que para que os nossos pés sejam plantados em locais férteis, a gente precisa do conhecimento de Deus, da palavra de Deus. Para que a gente caminhe num caminho de luz, a gente também precisa da palavra de Deus. Então, é por isso que eu sempre falo, tudo que a gente precisa para a nossa vida se encontra aqui. E talvez seja por isso que muitas pessoas têm dificuldade em ter esse entendimento da Bíblia, porque o inimigo, ele cega o nosso entendimento. Então, eu quero que a gente já comece essa escola sabendo que a Bíblia, ela não é somente um livro escrito, mas é que ela é realmente a palavra do Senhor. É a palavra revelada do Senhor. E isso, quando a gente tem essa noção, a gente já tem um peso muito maior. Porque, infelizmente, tem muita heresia por aí dizendo que a Bíblia realmente foi escrita por homens, mas foi escrita por homens inspirados pelo Senhor. E aí muda totalmente. Hoje em dia a gente sabe que a gente pode ir no chat GTP da vida e escrever um livro que, por mais que use a palavra do Senhor, versículos bíblicos, não está a revelação de Deus. Então aquilo não tem um peso espiritual de resolver alguma coisa na vida do outro. Já a Bíblia não. A Bíblia foi o próprio Espírito Santo falando na boca e no coração, no espírito de homens, e eles escreveram. Então, vamos dar aqui uma introdução rapidamente na composição da Bíblia. A Bíblia, ela é composta por 66 livros hoje, mas quando você vai olhar para os estudos, principalmente os estudos de mestres, você sabe que existem muitos livros que foram tirados da Bíblia. Muitos, são poucos não, são muitos. Porque, infelizmente, ela passou por reformas e reformas, e deixaram, enxugaram nesses 66 livros, que já é algo surpreendente. Tudo que você precisa já se encontra ali. E eu separei aqui para a gente conhecer um pouco sobre eles. Eu não vou falar de cada um, mas é só para ficar ilustrado aqui. De Gênesis a Apocalipse, a gente tem essa constituição. Ela é dividida, a Bíblia, em duas partes. O Antigo Testamento, que contém 39 livros, e aí eu separei para a gente ter um contexto mais direcionado de que cada livro ele está dentro de uma estrutura de revelação. Os primeiros livros, que é o Pentateuco, também chamado de Torá, os livros da lei, ele é composto aí Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Aí tem os livros históricos, Juízes, Ruth, Josué, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Você vai perceber que vai ter livro aí que você nunca leu. Se você não leu a Bíblia toda, vai ter livro que você nunca leu. Então, comece hoje a ter ir lá ler aquele livro que você nunca leu, pelo menos um capítulo. Ah, eu nunca li Esdras. Vai lá e lê um capítulo de Esdras para você entender esse contexto. E aí, você sabendo que esses livros eles são históricos, o que eles vão contar? Eles vão contar histórias que aconteceram. Só que a gente sabe que cada história que é contada é uma inspiração pelo Espírito Santo, aqueles pontos que foram colocados ali. Então, a Bíblia, ela sendo a palavra de Deus, ela está no presente. Então, ela serve para você hoje. E é por isso que a própria palavra fala assim, que a palavra do Senhor se renova a cada dia. Porque você pode ler a palavra hoje, amanhã, se você ler o mesmo versículo, vai ter uma revelação diferente, porque se renova. E é por isso que
Deus, ele se apresenta no presente. Os livros poéticos e de sabedoria. Não é a Bíblia que fala que é poéticos e de sabedoria, mas os estudiosos acabam titulando isso. E quando você lê o contexto histórico desses livros e o que contém neles, você realmente fala, nossa, isso é mais poético, nossa, isso é mais pontos de sabedoria. Por exemplo, Provérbios. Provérbios, ele é bem... Deixa eu ver aqui, cadê? Bom dia, Ildimar, seja bem-vinda. Começamos a nossa aula. E aí tem, nos livros poéticos, tem Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiásticos e Cantares. E aí também tem a outra divisão, profetas maiores e profetas menores. Os maiores, Jeremias, Isaías, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Maum, Abacuque, Sofanias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Respira. São esses livros do Velho Testamento. No Novo, eu acho que é o que mais se lê hoje, né? São 27 livros, começa com os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois, o livro histórico do Novo Testamento é Atos dos Apóstolos. E, gente, Atos dos Apóstolos, que livro! É o início da igreja, é o início do evangelho, é onde os apóstolos começam a fazer o seu ministério, é surreal. É lá que se encontra quando o Espírito Santo ele vem em Pentecoste. Então, é um livro extraordinário, cheio de revelação da parte do Senhor. E aí depois vem as cartas, que também são chamadas de epístolas, Paulo, né? Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicense, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Depois vem as cartas mais gerais, que é Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1º, 2º, 3º João, Judas, que não é o que traiu. Esse foi cortado. O traidor foi cortado. E aí tem o livro profético, que é Apocalipse. Apocalipse é um livro muito, do início ao fim, ele é profético. Quem não leu tem essa curiosidade de ler, porque vai ter muita revelação da parte de Deus nesse livro, tá? E aí, a primeira coisa que eu me questionei quando Deus me apresentou a Bíblia, porque foi Deus que me apresentou, eu falei assim, tá, mas quem criou a Bíblia? Quem escreveu a Bíblia? E é aquilo que eu já falei aqui, a Bíblia ela é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Foram homens que chegaram a um nível de santidade, né, de presença de Deus, que se tornaram santos, e eu quero que você entenda aqui, não é um santo para que o quesito de adoração, mas é um santo em santidade. Em santidade, eles foram a um nível tão alto de conhecimento, de presença de Deus, que eles se tornaram santos como Deus é. Sabe aquela oração que Moisés, que eu falei ontem aqui no culto, que Moisés ele fez, e que mais hoje a gente vai dar uma pincelada nela, de conhecer verdadeiramente a face de Deus, de como era Deus, os atributos de Deus, a natureza de Deus. Cada vez mais que você vai conhecendo isso, que você vai também aplicando isso na sua vida, você vai se tornando santo. E o Senhor nos convida a ser santo como Ele é. A partir do momento que você começa a seguir, a estar na presença de Deus, não tem como você não começar uma reforma. Começa uma reforma de caráter, começa uma reforma de Deus mudar. Como a Cris fala, rebocar a parede. E o ato de você ir rebocando parede, você vai se tornando santo, sim. Porque essa é a natureza do nosso Deus. Ele é santo. E ele nos fez a imagem e a semelhança dele. Então, ele nos chama para ser santo. Então, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Não é o histórico, não, é a palavra de Deus. E quando você tem esse entendimento, muda tudo. É como você pega a Bíblia e fala assim, agora eu vou conversar com Deus. Senhor, fala comigo. A Ana Dalá gosta muito disso. Senhor, fala comigo.
E aí Deus, ele fala, mas fala realmente, porque a palavra dele é viva, está no presente. Tem contextos históricos? Tem história? Tem. Mas a palavra de Deus, ela está sempre no presente. Se você começar a observar as histórias, os contextos históricos aqui, você vai perceber que coisas que foram escritas há mais de 2000 anos atrás, está acontecendo hoje. Então, é uma palavra viva, presente. E inspirada por pessoas, foi escrita e inspirada por pessoas. Eu trouxe aqui um versículo que eu acho que isso aqui é muito importante, porque às vezes você pode ouvir de pessoas, mas foram homens que escreveram, foi o homem que escreveu. Só que Deus, ele é justo e ele tem a sua justiça. Ele deixou em Apocalipse 22, 18 e 19, essa passagem que fala assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E é por isso que, assim, quando você vai usar a palavra de Deus, você tem que ter esse entendimento que você está usando a palavra de Deus, para que você não acrescente nem retire nada. Porque o Senhor diz, deixou escrito no seu livro, que se aquele tirar ou acrescentar, o castigo, a justiça virá sobre ele. A justiça virá sobre ele. Então, isso nos traz a certeza de que é sim a palavra de Deus que está contida na Bíblia. Tá? E aqui, ó, e se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Ou seja, se você tira, se você coloca um i, um ponto, uma vírgula, alguma coisa do tipo que não foi Deus, o seu nome que poderia estar escrito no livro da vida, ele é retirado, porque você pecou contra a palavra do Senhor. Que forte, né? Aqui é só para desmistificar o que as pessoas falam que, não, a Bíblia é escrita por homens. Mas por homens santificados na presença do Senhor, inspirado pelo Espírito Santo. Então, é o próprio Espírito Santo que está fazendo, escrevendo, é o próprio Deus que está fazendo. Eu separei aqui essa frase que eu gosto muito. Billy Graham foi um dos evangelistas muito conhecido na nossa época. Ele já não está mais, mas ele teve uma sabedoria muito grande da parte de Deus. E ele deixou uma frase que eu sempre trago essa frase. Estude a Bíblia para ser sábio. Creia nela para ser salvo. Siga os seus preceitos para ser santo. Não tem como... Até a própria palavra fala que aquele que não crê em Deus, ele é um tolo. A Bíblia, ela nos traz uma sabedoria extraordinária. Quando você pega os livros, por exemplo, as cartas de Paulo, e você vê a sabedoria que esse homem tinha. A sabedoria. E quando você olha também para Salomão, você vê o quanto que Deus depositou sabedoria. Os profetas, Moisés, Elias, Eliseu, todos esses receberam uma sabedoria extraordinária, porque a presença do Senhor era com eles. Então, se você quer ser sábio, a Bíblia vai ser o livro que você precisa consumir. Para você ser salvo, a Bíblia será o livro que vai te dar o caminho para a salvação. Ela apresenta do Gênesis a Apocalipse, Jesus, Deus, o Espírito Santo. As pessoas aqui, os escritores, eles não falam deles, eles falam da obra do Senhor na vida deles, e isso é totalmente diferente. Eles não traz o olhar para eles. Paulo, um dos maiores escritores aqui, eu falo maiores pela experiência, também pelos livros que ele escreveu, ele fala, me humilhando, na minha humilhação, que eu me orgulho. Ele se diminua para que Deus aparecesse. Então, de Gênesis a Apocalipse, o tempo todo está se falando de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Então, é por isso que quando você começa a ler a Bíblia, você começa a adquirir sabedoria.
Porque a Bíblia fala do Deus que te dá a sabedoria. E quando você olha para ela também com essa sabedoria, e por isso que eu sempre falo, gente, quando for ler ali a Bíblia, pede para que o Espírito Santo ele traga a revelação, a sabedoria, a palavra de conhecimento, para que você tenha essa revelação da parte do próprio Espírito Santo. E aí você começa a caminhar um caminho para a salvação. Porque a primeira coisa que Deus ele vai fazer é trabalhar o nosso caráter. É fazer com que o nosso caráter ele seja condicionado ao caráter de Deus. E aí você se torna não só salvo, mas também santo. Fomos chamados para ser santos, gente. Para ser santos. Não para ser adorados, mas para ser santo como Deus ele é santo. Tá? Existem algumas teorias de crenças, né? Mas nós, cristãos, nós acreditamos que existe um único Deus. Nós acreditamos que existe um único Deus. Eu até brinquei esses dias com o Márcio, eu falei assim, gente, tem gente que é pior do que o diabo, porque não é possível. Tem gente que acredita em vários deuses ao mesmo tempo, enquanto o diabo, que é o diabo, ele só acredita que existe um único. Ele finge, ele engana as pessoas dizendo que ele é um Deus, mas ele não é. Ele acredita que existe só um Deus. Olha o que diz em Tiago 2,19. Tu crês que há um só Deus? Faz bem. Também os demônios, em outras versões, falam. Também o diabo o crê e o teme. Os demônios creem que existe somente um Deus e temem. E aí, o que ele trouxe para nós humanos? Nos enganar, dizer que existe vários, mas não é. Ou então dizer aquela coisa, mas tudo leva a um só Deus. Você vai, quando começar a ler a Bíblia, você vai perceber que nem tudo leva ao nosso Deus. Leva a deuses estranhos. Mas só existe um único Deus. Um único. E aí, eu acho interessante trazer isso aqui, porque às vezes isso aqui também foi um questionamento meu quando eu fiz lá no início. A Bíblia ela não tenta provar a existência de Deus. Ela não tenta. O fato de haver um Deus é assumido através das Escrituras. Ela assume que existe um Deus. Ela não quer que provar, ela assume. E qual é a diferença de assumir e provar? De provar, você vai trazer argumentos e mais argumentos para provar que aquilo existe. Não, ele não precisa provar que existe. Ele assume que ele é o único Deus. E é isso que as escrituras ela trazem. E por isso que lá no início, em Gênesis 1, começa assim, Deus começa escrevendo a palavra, ao livro. No princípio, Deus criou até o céu e a terra. Tá, mas e quem criou Deus? Você já se fez essa pergunta? E quem criou Deus? Ninguém criou Deus. Ele sempre existiu e sempre existirá. E às vezes a gente, pelo fato de não conhecer muito, às vezes a gente pensa, faz esses questionamentos. Esses dias eu recebi uma pessoa que ela não crê em Deus, e ela fala simplesmente que Jesus foi um. Opa, peraí. Foi um. Mais um profeta, mais uma pessoa que fez uma história, que deixou uma história. O que é isso? Falta de sabedoria e do conhecimento da palavra, cegueira espiritual. Por quê? Porque não acredita que existe somente um Deus. Existe, gente. Como é que existe? Tá? Então, no princípio, Deus já existia. Deus, ele é eterno, ele sempre existirá. E você vai perceber que Deus, ele sempre se apresenta na Bíblia como o Deus de hoje. Mesmo nos contextos históricos que aconteceu lá atrás, ele sempre se apresenta no presente. Salmos 14:1 fala assim: diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Pronto, o Salmo já está dizendo que essa pessoa que fala que Deus não existe é tolo.
não tem sabedoria. Não tem sabedoria. É tolo. O próprio Deus diz: quem diz que eu não existo é tolo. É tolo, tá? Agora, vamos entrar aqui um pouco na natureza de Deus. Eu vou fazer o seguinte, ó. Se vocês tiverem dúvida, pode abrir o microfone, perguntar, eu paro, eu explico, ou então vai anotando e no final a gente abre um bate-papo para a gente discutir a aula de hoje, tá? Hoje a gente vai entender um pouco sobre a natureza de Deus. E eu acho que isso daqui muda totalmente a visão quando você for ler a Bíblia. Você vai começar, se a Bíblia é a palavra de Deus, e você sabendo a natureza, os atributos de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, você vai começar a identificar quem é quem fala, que momento é aquele que está sendo direcionado na Bíblia. E a visão do entendimento da Bíblia muda completamente quando você conhece a natureza e os atributos de Deus. Então, por isso que eu quero trazer nessa aula isso, para que a gente, a partir de agora, quando você abrir a Bíblia, você vai olhar, ter uma visão totalmente diferente. Por que que muitas pessoas falam que Deus não existe, ou fica buscando vários deuses? Porque não conhece a Deus, porque não tem esse entendimento. Porque se conhecer a Deus, você vai começar a entender que você não precisa de nada, você só precisa dele. E aí, a primeira natureza de Deus é que Deus ele é espírito. Quando ele fez lá no início, pegou o barro, pegou e soprou o espírito, ele soprou a sua natureza dentro de nós. Nós somos corpo, alma e espírito. Corpo, pó. Alma, a junção do espírito com o pó, é o que nos dá a vida. Mas o nosso espírito é Deus. Então Deus mora dentro de você porque ele colocou ele dentro de você. E isso daqui é que muda tudo. Por que que muita gente está até acreditando que Deus não existe? Porque o seu espírito, a parte de Deus que está dentro de você, ela foi silenciada pela sua alma. Ela foi silenciada pelos pecados que veio na humanidade. A partir do momento que Adão e Eva pecaram, eles deram lugar, o domínio da alma, do desejo, da mente, do pecado, da carne, e o espírito foi silenciado. A partir daquele momento, eles saíram, foram expulsos da presença de Deus. E o que é ser expulso da presença de Deus? O seu espírito, ele perde a conexão direta com Deus. Agora imaginem só, eles recebiam Deus na viração do dia, eles recebiam e Deus falavam com eles, eles tinham o corpo glorificado, eles brilhavam como Deus brilha, e eles perderam isso. A partir do momento que você sai da presença do Senhor, o seu espírito ele é tomado, o seu alimento. Nosso alimento espiritual é a palavra do Senhor, é a presença do Senhor. A partir do momento que nós deixamos o pecado entrar, seja um pecado de carne, seja um pecado de alma, isso mais para frente a gente vai fazer uma definição. Você simplesmente tira o seu espírito do alinhamento com Deus. E é aí que você perde toda essa conexão. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você não consegue adorar a Deus com a sua alma. Não é uma adoração genuína, verdadeira. Até porque você está lá adorando, daqui a pouco lembra do boleto, lembra daquilo outro. E é por isso que quando você entra na presença de Deus para orar, a gente vai rompendo barreiras. Primeiro, a física. Primeiro, a física para ficar numa posição confortável. Depois, a gente rompe a barreira da alma, que vai vir um monte de pensamento. E depois a gente vem com a barreira do espírito. Quando você chega na sua oração ao nível do seu espírito, o céu desce na sua casa. O céu desce no seu espírito, no ambiente que você está.
E por que que muita gente não consegue chegar ao nível de oração no espírito? Porque não rompeu a barreira da carne, não rompeu a barreira da alma. Quando chega na barreira da alma, já cansa e acha que a oração finalizou ali. Você está na portinha do céu e você para, deixa para o outro dia. E é por isso que a gente, todos os dias, a gente deve se desafiar. Ah, eu orei 30 minutos, 15 minutos. Ora mais uns 5 minutinhos. Pede para que o espírito seu seja desperto naquela oração. E aí você vai ver, queridos, você não tem noção o que é você orar em espírito e em verdade, você adorar em espírito e em verdade. E é isso daqui que Deus ele busca. É esse tipo de adorador que ele busca. Por quê? Porque ele é espírito. Você só vai ter a revelação do espírito quando você está em espírito. E é por isso que a Bíblia ela foram escritas por homens santos, porque eles acessavam esse nível de oração no espírito. Quando você começar a acessar esse nível de oração no espírito, você vai ter revelação como esses homens tiveram. Deus ele vai trazer revelação como ele trouxe para esses homens. Isso significa que Deus não tem um corpo. Ele é invisível. E isso talvez nos dá aquela base para a gente entender um pouco mais sobre a idolatria. A idolatria a imagens, a amuletos, a deuses estranhos. Existe uma necessidade física de se pegar, de estar ali presente. E Deus não. Deus, ele está aqui dentro de você. Ele está dentro. Ele é invisível, mas ele está presente. É claro, ele pode se revelar como homem? Pode, como fez. Jesus é a pessoa de Deus em homem. Olha o que é que diz Colossenses 1,15. O qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, Deus, ele se fez a parte visível, Jesus, mas ele é um Deus invisível. E é por isso que quando a gente olha para a nossa constituição, corpo, alma e espírito, hoje a gente só se preocupa mais com o corpo. A gente se preocupa em tomar banho, alimentar o corpo. A gente se preocupa com a vaidade do nosso corpo. Mas a gente precisa começar a nos preocupar com aquilo que vai nos levar à salvação, a ser sábio, a ser santo, que não é o nosso corpo. O nosso corpo, ele é o resultado da nossa alma, do nosso espírito. Então, você precisa começar a alimentar o seu espírito com a palavra de Deus, com a presença de Deus, para alinhar a sua alma à vontade do seu espírito, não o contrário. Tá? E não o contrário. A outra natureza de Deus, Deus é luz. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Quando Adão e Eva estavam lá no paraíso, face a face com Deus, recebendo Deus, eles tinham um corpo glorificado de luz. Quando Moisés subiu ao monte e desceu, ficou lá aqueles 40 dias na presença, recebendo a revelação do Senhor, ele desceu e o seu rosto resplandia luz. Aqui você entende quando Jesus ele fala assim: vocês são a luz do mundo. O que ele está dizendo? Eu quero que vocês reflitam a luz de Deus no mundo. Porque Deus é luz. E aonde ele está, não tem trevas. E é isso que a gente fala quando você começar a se encher da presença do Senhor, Deus começar a moldar caráter, a tratar a nossa alma, tratar as coisas que precisam ser tratadas, você vai começar a resplandecer a luz. E é por isso que muitas vezes se levanta pessoas, as pessoas somem, desaparecem, você tem um monte de amizade. Mas daqui a pouco, quando você começa a buscar a Deus, começa a se encher da presença dele, as amizades vão saindo, vão se desviando. Por quê? Porque aonde a luz está, não há trevas. A treva não aguenta. As trevas não aguentam. Jesus, ele veio em forma humana. Aonde ele chegava, a luz, as trevas não aguentavam. As trevas se submetiam a ele.
Quando ele chegou em Gadareno, aquele homem que estava possuído por vários demônios, o demônio que estava dentro dele falou: Filho do Deus Altíssimo, o que é que tu queres comigo? Pediu para que ele não mandasse ele para o abismo. Ele se ajoelhou, diante de Jesus. Porque as trevas, gente, ou ela foge, ou ela se dobra diante de Deus. Então, quando você está cheio da presença do Senhor, vai vir pessoas para te insultar, mas vão vir pessoas que também vão receber a luz que você carrega. Eu falo que eu sou agraciada por Deus, que quando eu atendo as minhas pacientes, e eu sei cada situação de cada um, o Espírito Santo me revela. Quando eu atendo, daqui a pouco, eu deixo fluir. Aí passa do nível de corpo, passa do nível de alma e chega no nível do espírito. Quando chega no nível do espírito, eu falo aquilo que Deus precisa, que aquela pessoa precisa ouvir, porque Deus ele começa a falar, tocar exatamente naquilo que a pessoa precisa resolver. E isso é extraordinário. Tem pessoas que chegam aqui e falam: Fran, eu não quero fazer nada, eu só quero conversar com você. Por quê? Porque eu carrego, eu busco estar na presença de Deus para carregar essa luz. E é isso que Deus ele quer. Ele tem essa natureza de luz e ele também quer que os seus filhos tenham essa natureza de luz, para que a gente seja a luz para aqueles que estão em trevas. Deus também é amor. João é o cara para você estudar, para você estar ali meditando, para você aprender sobre o que é amor. Eu lembro que no final do ano eu comecei a pedir a Deus para que ele me revelasse o nível do amor dele. Gente, eu cheguei, espiritualmente falando, em um momento, eu cheguei na porta e eu não aguentei, não suportei o peso do amor de Deus, da revelação do amor de Deus. E eu vou falar, eu disse, não amo. E não nem perto do que é o amor de Deus. Mas a gente deve buscar esse amor. Porque Deus, a natureza de Deus é amor. João fala: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E aqui a gente lembra do segundo mandamento que Jesus ele resumiu. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E ao teu próximo como a ti mesmo. E aqui vem uma grande questão. Não tem como você amar a Deus se você não ama a si mesmo e o próximo. Ah, eu amo a Deus. Mas aí você não se ama nem ama o próximo. Não, é unidade, gente. Deus é unidade. Então, se você ama a Deus, você vai também amar a si mesmo e ao próximo. Porque a natureza de Deus não é a natureza humana. Não é a nossa capacidade humana que vai fazer você amar o próximo, mas é a natureza de Deus dentro de nós que vai fazer você amar o próximo. Porque amar aquele que nos trata bem é bom, mas aquele que nos trata mal não é. Isso daí já não é parte da natureza do homem, é a natureza de Deus. Então hoje, você vai começar a pedir a Deus para que ele comece a colocar dentro de você a natureza dele, a natureza de luz. Me ensina, Senhor, como ser luz. Me ensina, Senhor, como amar. E aguardem. Vocês vão sentir o peso do amor de Deus, que é extraordinário. Extraordinário. Eu senti um peso de uma dor, sabe? É como se fosse realmente o espinho cravado. Que é o amor de Deus, ele dói num quesito de tão profundo que é. Deus também, ele é um fogo consumidor. Hebreus 12, 29 fala isso, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. O que é isso? Pode ser um fogo consumidor para destruir aquilo que está fora da vontade dele? Pode. Mas também é um fogo consumidor para consumir toda a nossa iniquidade, todas as nossas transgressões, os nossos pecados, tudo aquilo que nos acorrenta às trevas. Quando Deus enviou Moisés no Egito para tirar aquele povo, ele foi um Deus de fogo consumidor. Ele consumiu tudo aquilo que deixava o povo dele escravizado naquele local. Isaías, ele teve uma visão extraordinária do trono de Deus. Ele viu o trono de Deus, ele viu todo o esplendor do céu. E um serafim
tirou uma brasa do altar do Senhor e chegou na boca de Isaías, porque ele falou que ele era um homem de lábios impuros. Quando você começa a entrar na presença do Senhor, Deus ele vai mostrar aquilo que ainda está impuro na sua vida. E Isaías percebeu naquele momento, mesmo sendo um profeta de Deus, mesmo tendo revelações de Deus, ele percebeu diante da presença de Deus, da santidade de Deus, ele falou: não, eu não sou digno, eu sou um homem de lábios impuros. E aí, para quem tem os lábios impuros, Deus ele tem uma brasa para purificar. Então, esse fogo consumidor, ele também é um fogo de purificação. Jesus, ele falou, eu irei ao Pai, mas eu vou pedir para que ele envie o outro Consolador, o Espírito Santo. Vocês serão batizados no Espírito e com fogo. O Espírito, ele traz a luz de Deus para dentro de nós. E o fogo, purificação. Purificação. E muda a nossa natureza. Quando você é batizada com o fogo de Deus, muda a nossa natureza. Você não tem mais aquele desejo pelo pecar. Aquilo que é iniquidade, Deus vai começar a expor e você vai começar a não desejar mais aquelas práticas. E é por isso que uma das nossas orações deve ser: Senhor, me batiza com fogo. Tira, Pai, toda a iniquidade que está em oculto, para que eu comece a ser purificada. Eu quero ser santo, como o Senhor é. Eu quero ser santo, como o Senhor é. Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecado. Eu não coloquei provérbios completo, mas depois eu vou disponibilizar esse arquivo lá no grupo. Depois você lê Provérbios 6. E você vai ver o que é que Deus abomina, o que é que Deus odeia. E Deus, ele odeia o pecado, porque foge da natureza dele. Tudo que foge da natureza de Deus é abominável para ele. E é por isso que ele nos convida a ser santo. Então, o pecado, Deus abomina, Deus odeia. Mas, lá na frente, você vai entender a diferença de pecado, de iniquidade, de transgressão, para você entender que o que é que o Senhor está dizendo aqui que odeia? Tá como pecado? Tá. Mas é além do pecado. O pecado, ele entra naquela categoria de erro, que muitas das vezes você faz, mesmo sem você perceber o que está fazendo, sem ser algo premeditado. Aqui, quando o Senhor ele fala de abominar, de odiar, ele já está falando daquele pecado que é consciente, aquele pecado que é premeditado. E isso Deus ele abomina. Lá em Êxodo 20, eu vou ler aqui rapidinho o que Deus abomina. Êxodo 20 fala assim: os 10 mandamentos. E Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Ele é o único. Então, para quê? Qual é a necessidade? A gente tem um Deus todo-poderoso que fez o céu e a terra, que nos fez, que sabe o que vai acontecer amanhã. Para que a gente vai buscar outro Deus? Por que não busca a fonte? Então, o Senhor está dizendo assim: não terás outro Deus além de mim. Ele está pedindo? Não, ele está ordenando. Não terás. Não farás para ti nenhum ídolo. E o que é esse ídolo? Pode ser imagem? Pode. Pode ser amuleto? Pode. Pode ser pessoas? Pode. Pode ser o dinheiro? Pode. Pode ser tudo aquilo que te tira da presença de Deus o primeiro. É tudo aquilo que te prende como Senhor. Então, muitas pessoas estão na idolatria ao dinheiro. Na idolatria, por exemplo, à família, ao casamento, ao trabalho, a imagens, a amuletos. Sim. Hoje a gente está vivendo num mundo de muita idolatria. E se tem uma coisa que Deus abomina, é idolatria. É idolatria. Porque ele poderia começar os 10 mandamentos com qualquer outra coisa. Mas ele fala, o primeiro mandamento é: não terás outro Deus além de mim.
Ele está dizendo, não pratica a idolatria. Porque, gente, o que, que foi a queda do Lúcifer e dos anjos? Idolatria. A idolatria. E esse pecado não começou na terra, esse pecado começou no céu. Um anjo, uma criatura de Deus, começou a se idolatrar. E com ele, derrubou um terço do céu. Então a idolatria, ela destrói o ser humano, destrói a humanidade, destrói. E aí depois ele fala, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas e debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos pais, até a terceira e quarta geração, daqueles que me desprezam. Eu falo, e eu tive essa revelação de Deus, quando você vai ler lá Romanos 1, que a idolatria, ela é uma prostituição espiritual. É uma prostituição espiritual. Você está prestando um culto. Ah, mas eu não me dobro, eu não. Mas tem aquilo ali como algo que, de certa forma, confia. Então, isso é idolatria. Você não precisa necessariamente se dobrar diante de uma imagem, viver com um amuleto pendurado no seu pescoço, na sua bolsa, ou coisa do tipo, ou então idolatrar uma pessoa, idolatrar. Não. Se a sua confiança está naquilo, o nome disso se chama idolatria. O nome disso se chama idolatria. E Deus abomina a idolatria. A idolatria foi o primeiro pecado instalado. E não começou na terra, começou no céu. E é por isso que Deus ele trouxe o primeiro mandamento esse. O primeiro mandamento esse. Tá? Deus ele ouve. Isso aqui é a natureza de Deus, viu? Ele é um Deus ouvinte. E é um Deus falante também. Os olhos do Senhor estão abertos sobre nós e os seus ouvidos, eles estão abertos a nossas orações. Às vezes eu ouço, até de vocês mesmo. Ai, às vezes eu acho que eu tô pedindo demais, tô incomodando a Deus. Ele adora ser incomodado. Ele ama ser incomodado. Ele ama. Eu tenho certeza que a mãe gosta quando o filho vem buscar ela. A mãe gosta, o pai gosta de quando o filho ele vem buscar a opinião do pai, vem falar, vem mostrar, vem trazer a sua realidade. Mãe gosta, pai gosta. E Deus, ele é um Deus que ouve. Ele não é um Deus que ele é claro. Tem algumas certas orações que Deus ele simplesmente tapa os seus ouvidos, ele não responde porque é totalmente fora da natureza dele. Mas Deus, ele quer um relacionamento. Ele quer que você sente, que você converse com ele como se você estivesse conversando comigo, por exemplo. Como se você estivesse conversando com o seu pai, com a sua mãe, por exemplo. Eu falo, eu até brinquei ontem. Não, eu sento, converso com Deus, eu começo a amaciar Deus, acariciar Deus, falar que Ele é meu lindo, meu bonito, meu Senhor, meu paizão, meu tudo, meu isso, meu amor. Eu começo, porque eu tenho certeza, se o macho chegar, já fica uma dica, viu, amor? O macho chegar para perto de mim e começar, minha linda, minha maravilhosa, eu vou ficar molinha. Eu vou ficar tão molinha que se ele falar bem assim, me dá 100 mil reais, capaz de eu dar 100 mil reais para ele. Por quê? Já está na conta? Por quê? Porque a gente gosta de ser, de ter essa presença, de estar ali, de ser acariciado. E Deus gosta disso, gente. Deus gosta. Uma das maiores orações minhas respondidas foi assim, nessa intimidade com Deus. De tratar Ele como meu Pai, como meu Senhor, como meu Deus que é misericordioso, como aquele que é o que vai, é a minha confiança. Então Ele ouve. Salmos 91, 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Isso é promessa. Isso é promessa. Então, toda vez que o inimigo falar na sua mente, mas tá incomodando demais a Deus, não.
incomoda mais, mas incomoda mesmo. Deus, ele não se incomoda com a sua presença. Deus, ele se incomoda com a sua ausência. A sua ausência incomoda Deus. Ah, incomoda, mas a presença ou buscar não incomoda, não. Deus também é uma pessoa, e eu acho que isso aqui é bem importante a gente entender, tá? Ele é uma pessoa. Quando eu entendo que ele é uma pessoa, eu sei que ele sempre vai estar no presente, tá? Sempre, sempre vai estar no presente. Lá em Moisés, quando Deus enviou Moisés ao Egito, Moisés falou: tá, teu povo vai perguntar, quem foi que me enviou? Aí Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Diz mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Ele é uma pessoa. É a pessoa de Deus, a pessoa do Espírito Santo, a pessoa de Jesus. É uma pessoa. Da mesma forma que nós somos uma pessoa corpo, uma pessoa alma e uma pessoa espírito. São três compartimentos em um só. É três em um só. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E aqui o que eu falei, Deus ele é unidade. As escrituras ensinam claramente que Deus é apenas um. É um, é três e um que forma um único. Um único. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E aqui está uma grande chave. Quando eu comecei a questionar Deus, porque eu vim da linhagem católica, eu acho que todo mundo, todo brasileiro veio porque essa é a religião que foi implantada desde o início. E eu me questionei, perguntando para Deus, tá, mas por que eu não posso adorar, buscar uma intercessão diante do santo? Porque ele falou, porque eu estipulei que somente há um único mediador, aquele que pagou o preço na cruz. Eu disse, então eu entendi. Então, eu preciso buscar a Cristo. É Jesus que é o meu advogado, ele é o meu intercessor, ele é o meu mediador, ele é o meu redentor. Então é ele. Ah, queridos, quando eu descobri isso, eu descobri a chave do céu para acessar o trono do Senhor. A chave do céu para acessar o trono do Senhor tem um nome: Jesus Cristo. Jesus Cristo. Experimente começar em todas as suas orações. Usar essa chave, esse intercessor, esse mediador. E aí você vai ver muita coisa mudar dentro de você. Agora vamos passear aqui pelos atributos da natureza de Deus. Bom, Deus é onipresente. O que isso significa? Que Deus está presente em todos os lugares. Jeremias fala exatamente isso. Onde você vai se esconder? Você consegue se esconder de Deus? Não. Ele está presente em todos os lugares. Todos os lugares. Ele também é onisciente. O que isso significa? Ele conhece tudo. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece todos os seus pensamentos e ações. E é por isso que muitas das vezes a gente pode querer até enganar o homem, mas a Deus a gente não engana, porque ele conhece, ele sonda o nosso coração. Ele conhece o nosso pensamento. Então, toda vez que você for pensar, lembra que a pessoa que está do seu lado não vai ouvir, mas Deus ouve. Eu tive uma experiência que eu estava em casa e já tive experiência também de estar até, às vezes, pregando para a pessoa, falando, e o Espírito Santo me permitiu ouvir o pensamento dela. Ouvir o pensamento dela. E, nossa, Deus, ele faz isso muito comigo. Muito, muito mesmo. Às vezes eu estou falando ali e Deus está me mostrando o pensamento da pessoa. Me mostrando o pensamento da pessoa. Eu falo, meu Deus, o ser humano, ele peca em pensar. E Deus reprova o nosso pensamento pecaminoso. Deus reprova. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons.
Todo lugar. Todo lugar. Deus também é onipotente. O que é isso? Ele tem todo o poder. Ele é poderoso. Ele controla tudo. Tudo. A gente pode até ter coisas que para nós é impossível. Ah, eu não consigo. Às vezes fala, eu não consigo, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo. Ah, eu não consigo aprender inglês. Quando você coloca a sua confiança em Deus, você consegue aprender inglês. Teve um tempo que eu falei assim, Deus, eu queria falar em hebraico, mas eu queria falar em línguas hebraicas. Me dá, derrama sobre mim as línguas. E teve uma madrugada que eu estava orando e eu comecei a falar em hebraico. E aí Deus fez eu parar a oração em línguas e disse: escreve o que você falou. Eu disse: meu Deus, como é que eu vou escrever isso? É difícil escrever em hebraico, viu? É muito difícil. E aí eu comecei a escrever e aí Deus falou assim: agora traduz. Mas eu não sei traduzir, Senhor, traduz para mim. Ele falou assim: eu tenho uma cápsula diária para cada um. Uau! Você sabe o que é uma cápsula diária para cada um? Hoje, a gente confia muito nas medicações, a gente confia muito naquilo que o homem fez com as suas mãos. Mas o Senhor tem uma cápsula diária para cada um, e isso significa que Ele tem a cápsula que cura tudo para cada um. O Senhor está falando para pessoas aqui agora, viu? Qual é a cápsula? Qual é a área que você quer que Deus te cure hoje? Ele tem uma cápsula para você hoje. É alguma enfermidade no seu corpo? Na sua alma? É alguma doença crônica que está se instalando? É alguma dor, uma frustração que está dentro de você? O Senhor tem uma cápsula para você. E Deus me revelou isso em hebraico. Eu fiquei maravilhada. Eu tenho uma cápsula diária para cada um. Verdade, esse Deus não é maravilhoso? É maravilhoso. Deus, ele é eterno, gente. Ele é eterno. Por isso que não teve ninguém que criou ele. Ele sempre foi, sempre será e sempre. Ele sempre existirá. Ele sempre. Ele sempre existirá. Deus é imutável. O que é que significa? Ele não muda. Ele não muda. Por mais que, por exemplo, aqui até em Malaquias 3:6, Deus ele fala, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumido. O povo de Israel, e nós também, né? A gente peca contra o Senhor. Se Deus mudasse a natureza dele, a gente era consumido no piscar do olho. Só que Deus, ele não muda. Por isso que essa é uma dos atributos da natureza de Deus. E ele é santo, como eu já tenho falado aqui. Se ele é santo, ele nos convida a ser santificado. E por isso que é importante a gente começar a fazer os reboquinhos na parede, curar, a confessar os pecados da nossa carne, confessar os pecados da nossa alma, alinhar o nosso espírito ao Senhor. Para quê? Para você se tornar santo, porque é para isso que ele te chamou. É para ser santo. É para ser santo. E aqui, outro atributo da natureza de Deus é a justiça e também o amor. Deus, ele é justo. Ele é justo. E é por isso que tem um tribunal no céu. Quando você vai, por exemplo, numa petição, numa oração, essa petição ela vai para o tribunal. De um lado, você tem o seu advogado, Jesus Cristo, seu intercessor, o intermediador. Do outro lado, você tem o acusador. E o acusador, ele vai te acusar. E Deus, ele é justo. Se existe uma acusação que não tenha uma quebra dessa acusação, o inimigo, ele ganha no tribunal.
Por isso que Deus ele nos convida a ter a natureza dele, para que quando o inimigo for requerer alguma coisa diante dele, a justiça de Deus não seja a favor do inimigo, mas seja a favor de nós, de você, de mim. Então, a justiça de Deus, eu sempre costumo falar, Deus é justo até com o diabo. Até com o diabo ele é justo. E Deus, ele é amor. Ele é amor. Eu fiz questão de colocar aqui, porque às vezes eu acolho muitas pessoas que esquecem desse atributo aqui de Deus, do amor dele. Embora Deus odeie o pecado, a iniquidade, a transgressão, ele odeia o ato, não quem fez. Ele ama o pecador. Ele ama o pecador. Então é por isso que muitas das vezes a gente se coloca no papel de juiz de nós mesmos e da pessoa, quando Deus não nos chamou para isso. Tem muita gente que não se perdoa porque está no papel de juiz, enquanto Deus está pedindo para você entrar no papel de amor. Tem muita gente que aponta o dedo, que julga, que manda o povo para o inferno, que faz isso, faz aquilo outro, dando uma de juiz, quando Deus chama para ser amor para com o outro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você quer prova de amor maior que essa? E a prova de amor que você está dando para si mesmo? Qual é? A gente precisa começar a pedir a Deus para que Ele coloque dentro de nós, enraize dentro de nós a natureza dele. A natureza dele. E aqui eu quase deixei de fora, mas Deus me trouxe uma revelação tão grande sobre a exigência dele. Deus, ele é um Deus do presente. Então, ele é um Deus que busca, que deseja e que quer e que exige a nossa presença diante dele. Ele exige a presença. Deus, ele tem que ser na nossa vida em primeiro lugar. Ah, mas Deus, ele é na minha vida em primeiro. Não é, queridos. A gente acaba deixando Deus em segundo, terceiro. Quando a gente está numa dificuldade, numa dor, aquilo outro, a nossa confiança muitas vezes não está em Deus. A nossa confiança está na cápsula, a nossa confiança está no outro, às vezes está no dinheiro, está no médico, está nisso, naquilo outro, mas não está no Senhor. Às vezes, quando eu tive até uma experiência, o Senhor está pedindo para me contar isso. Eu tive uma experiência que Deus me mostrou a separação do casamento da minha irmã, e ele me levou, eu fui na academia e ele me levou, aguçou a minha audição para ouvir uma conversa de um casal. E o casal falava assim, a mulher perguntava para o marido, você passou repelente? E ele falou, repelente? Ela é. Aí ele, mas tem muito mosquito aqui na academia? Ela disse, não, é por conta do mosquito da dengue. Ele falou, ah, não, não passei não, nem lembrei. Aí o Senhor falou assim para mim, tá vendo, minha filha? O homem, a humanidade confia mais em um repelente do que em mim. Você já fez uma oração em um momento em que está uma praga, uma epidemia, pedindo para que Deus cesse aquela epidemia, para que Deus coloque seus anjos à sua volta, à volta dos seus, da sua casa, para que aquela epidemia não toque em você? A gente pensa no repelente, a primeira coisa. Mas a gente não pensa na proteção divina. E eu falei assim, o que mais, Senhor? E aí ele falou bem assim, sabe um casamento? Às vezes o casamento começa a ter as suas crises, começa a ter aquela coisa, e aí ao invés das pessoas confiar, me buscar, confiar em mim, elas confiam em qualquer outra coisa, buscam qualquer outra coisa. Eu sempre sou a última pessoa a ser buscada. Sabe quando uma pessoa está doente? Ela busca médico, elas fazem exames, elas fazem cirurgias, elas tomam remédio, ela faz de tudo. Mas elas nunca apresentaram a enfermidade delas a mim, pedindo para que eu seja o Deus sarador, o Deus que cura. Nossa, naquele dia, gente, foi um tapa na minha cara tão grande.
E aí, quando ele partiu na parte do casamento, eu sabia que Deus já tinha me dado a revelação à noite. Eu falei, poxa vida. Muitas das vezes, gente, a gente passa por situações na nossa vida porque a gente não deu o primeiro lugar a Deus. Porque a gente não foi buscar o primeiro lugar a Deus. Fran, já aconteceu. Já estou nessa situação, o que é que eu faço? Você vai buscar a Deus. Coloca ele agora em primeiro lugar. Coloca, porque ele é um Deus que ele muda. Gente, o povo de Israel passaram 400 anos. 400 anos sendo escravo. É aquilo, não vai ter mais chance. Mas Deus, ele tirou o povo da escravidão. Então Deus, ele tem um poder para fazer todas as coisas modificar. O que precisa é a gente se levantar e colocar ele como primeiro lugar. Aí você vai ver. Jeová chamar é o Senhor que está aqui, é o Deus presente. Esse é o caráter de Deus. Ele não é um Deus ausente, ele é um Deus presente. E por ser um Deus presente, ele exige a presença. Deus, ele quer ser conhecido como aquele que está presente. Presença, Shekinah, glória de Deus. É isso que a gente deve buscar. E eu quero trazer aqui os atributos, já estou finalizando, os atributos da misericórdia de Deus. Deus me trouxe uma revelação de 13 atributos da misericórdia dele. É poderoso. Preste atenção aqui. Moisés passou por esse conhecimento, esse trajeto até chegar o entendimento de quem Deus realmente era. Ele, nos primeiros 40 dias, ele passou 120 dias na face de Deus, face a face com Deus. Nos primeiros 40 dias, ele buscava pelas leis, para dar uma lei para aquele povo. Enquanto ele estava buscando lá, o povo fez o bezerro de ouro. Pegou o ouro que Deus deu para ele e fez o bezerro de ouro para adorar. E ainda disse: foi esse daí, esse Deus que me tirou do Egito. Não foi. Idolatria. E Deus entristeceu o seu coração. Quando a gente pratica o pecado, Deus entristece o coração. Mas quando o pecador ele se arrepende do pecado, Deus alegra o coração. E aí, depois que aconteceu isso, Moisés precisou voltar lá. Agora eu vou subir de novo no monte e vou passar os 40 dias de intercessão pelo povo, pedindo a Deus que perdoasse o pecado do povo. E aí, Moisés ele descobriu uma oração e Deus perdoou. Depois, Moisés passou 40 dias em revelação com o Senhor. Eu fico imaginando o quanto que esse homem não recebeu de revelação da parte de Deus. O quanto. Você entendeu? Eu quero que você entenda aqui uma coisa. Vamos pegar aqui os níveis de oração, as fases da oração. Primeiro, vamos pegar como a fase do corpo. Romper o corpo. Depois, romper a alma. Quando você chega no espírito, você tem revelação. É aqui que você vai receber a revelação do Senhor. É aqui. E aí, Deus, Moisés, ele passa nesses 120 dias a conhecer a face de Deus e conhecer quem Deus verdadeiramente é. E a gente leu isso aqui no culto ontem. Senhor, Senhor, Deus compassivo. Isso aqui é uma oração poderosa que Moisés fez. Deus compassivo. Moisés entendeu que Deus era compassivo. Misericordioso, longânimo, grande em beneficência e de verdade. Moisés, ele entendeu a chave para despertar o coração do Criador. Entendeu? Pega essa chave aí também. Você chegar a Deus em oração, levando a Ele quem Ele é, reconhecendo quem Ele é. Por isso que Jesus ele falou que a oração do Pai Nosso, quando você for orar ao Pai, começa dizendo assim, Pai Nosso. Você sabe o que significa Pai Nosso? É reconhecimento de quem Deus é. Então, então eu preciso, Pai Nosso, tá bom? Não. Você pode chegar a Deus, o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus de amor,
O Senhor é um Deus compassivo. Você está dizendo Pai Nosso, você está reconhecendo o seu Pai. Então, eu até brinquei. Como é que você gosta de ser chamado pelos seus filhos? Por mãe. Quando o filho chama, quando eu chamo o nome da mãe, Severina, coitada de mim. Me chama direito, porque ela gosta de ser chamada pelo que ela é, mãe. Deus também gosta de ser chamado pelo que ele é. Quando você faz isso, nossa, ele fica molinho, molinho. E aqui vamos entender rapidamente a anatomia do caráter de Deus. Aqui entra muito na misericórdia dele, tá? Então, primeiro é Deus, Senhor, Senhor. Que é isso? Essa dupla invocação estabelece intimidade absoluta e aliança. Senhor, intimidade. Senhor, aliança. Então, Senhor, Senhor, aliança. Deus, ele nos convida a ter uma aliança com ele. Existem dois tipos de aliança, gente, com o homem. É o homem com Deus e o homem com seu cônjuge. É aliança. Você está entendendo? É aliança. E para que a aliança da terra seja bem estabelecida, a sua aliança do céu precisa também estar bem estabelecida. Aliança. O outro caráter de Deus é que Deus ele é forte. Ele tem um poder soberano, inquestionável. Ele é forte. Então, se você está fraco, busca a presença do Senhor que ele te fortalece. Também Deus é um Deus compassivo, que é isso? É aquele que se move e age a partir de íntima e profunda compaixão. Todas as vezes que Jesus ele ia curar um enfermo, expulsar um demônio, ele estava movido por compaixão. E é por isso que muitas das vezes, quando você vai orar por uma pessoa, você quer que a sua oração seja ouvida, acessada ao tribunal de Deus, você precisa se mover em compaixão. Todas as orações que eu tive a resposta imediata de cura, de libertação, foi porque o meu coração se encheu de compaixão. Eu me coloquei no lugar do outro. E aquilo moveu o coração de Deus, porque Deus é um Deus compassivo. E Ele quer que nós também sejamos. Quando você faz uma oração, sai em nome de Jesus, mas se você não tem a compaixão, se coloca no lugar da pessoa, o seu coração não é movido pela compaixão, o nome de Jesus tem poder? Tem. Tem autoridade? Tem. Mas precisa de uns ingredientes para que aquilo mova o céu. E a compaixão dele. A misericórdia também. Deus é um Deus misericordioso. Ele abençoa quem não merece ser abençoado. E decide poupar o culpado. Oh, e por que que eu, escolho quem eu devo abençoar ou não? Eu escolho quem deve ser poupado ou não. Ele é misericordioso. Ele dá quem não merece mesmo. Ele dá quem não merece. E isso daqui, gente, tá? Fala muito de nós e do outro. Ah, eu não sou merecedora da misericórdia de Deus. Pronto, é aí que ele vai te dar mesmo. Você nunca vai receber de Deus algo porque você merece. A gente não é merecedor de nada. Mas ele dá a si mesmo, porque nós não somos merecedores. Porque essa é a natureza dele. Esse é o caráter dele. E Deus também é longânimo. O que isso significa? Ele tem paciência. Você já parou para pensar que aí você apronta, você peca, 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 e Deus ali naquela paciência. Eu fiquei mais ou menos uns 2 anos, muito mais, orando por pessoas. E eu só via a pessoa fazendo coisa errada. Eu dizia, oh Deus, dava uma vontade, mas daqui a pouco Deus falava assim: tenha misericórdia, ama essa pessoa, tenha paciência. E aí eu entendi aquilo. E se eu tivesse desistido, se eu não tivesse tido a paciência, se eu não tivesse tido a misericórdia, se eu não tivesse amado aquela pessoa, hoje ela estava no inferno. Mas hoje ela está diante de Deus, na presença de Deus. Então a gente precisa conhecer o caráter de Deus para que a gente entenda que não vai ser o nosso caráter, a nossa natureza, mas é a natureza de Deus. Então, quem é a pessoa que você precisa ser misericordioso? É você? Então, tenha misericórdia por si mesma.
Quem é a pessoa que você precisa ter compaixão? É você, é o outro? Tenha. Quem é a pessoa que você precisa ter paciência? Tenha. Porque esse é o caráter de Deus. Deus também ele é grande em bondade. Nossa, é muito generoso. Eu falo assim, rapaz, tem coisa que se eu fosse Deus, coitado do povo da terra, já tinha exterminado todo mundo. Até eu, muitas vezes. Mas Deus, ele é generoso, ele é abundante. Ele faz coisas que a gente não possa nem imaginar. Ele, na própria palavra dele, ele fala: eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Eu faço além do que você pensa, do que você imagina. Eu surpreendo, porque ele é grande em bondade. Você precisa também ser grande em bondade. Você precisa começar a pedir a Deus para que ele te dê um coração generoso como o dele é, para que ele te cresça em bondade. E aí o outro, ele é grande em verdade. A fidelidade dele é inabalável, absoluta à sua própria palavra. Deus, ele não peca contra a sua palavra. A verdade dele é absoluta. Ele também guarda a misericórdia. Ele preserva e estende sua bondade a milhares de gerações. É aquilo. Ele visita a iniquidade até quarta geração. Mas ele alcança em misericórdia até milhares de gerações. Esse é o nosso Deus. Agora eu lhe pergunto, qual a necessidade de você buscar Deus inferior a esse? Deuses inferior a esse? Gente, é tipo assim, é tolice. É tolice. E é por isso que muita gente não conhece a natureza de Deus, não conhece o caráter de Deus e coloca a sua confiança em qualquer outra coisa. Mas hoje vocês estão recebendo pérola do céu. Deus hoje está se apresentando a você. Ele perdoa a iniquidade. O que é iniquidade? Ele perdoa aquele pecado que é premeditado, tortuoso, que é planejado. Você sabe que é pecado, mas mesmo assim você está fazendo. É aquilo que se tornou normal. Normal. Ele perdoa isso, ele perdoa a partir do momento que você se coloca diante de Deus e fala: Senhor, eu pequei contra o Senhor, perdoa. Ele está perdoado, ele apaga do livro, ele apaga. Ele tem uma borracha que apaga, ele apaga. Ele perdoa a iniquidade. E aqui está uma diferença: iniquidade, transgressão, pecado. Ele também perdoa a transgressão. O que é transgressão? Rebeldia. O que que Lúcifer fez? Transgressão, rebeldia. A partir do momento que você, por exemplo, que você faz o ato da idolatria, é uma transgressão, porque você está indo, batendo de frente com a lei do Senhor, está se rebelando aos mandamentos dele. Isso é uma transgressão. Você está rompendo o limite que Deus ele estipulou para a humanidade. Quando você faz o ato da idolatria, seja a imagem, seja a pessoa, dinheiro, seja, colocou a confiança em Deus em qualquer outra coisa que não seja nele, é idolatria. Você está transgredindo. Você não está só pecando. Você está se rebelindo contra Deus. E aí tem o pecado, que é o perdão do erro comum. Eu acho que isso aqui precisa ser bem definido, porque muitas pessoas acham que a iniquidade é um pecado, a transgressão é um pecado. E não, gente. O pecado, ele é aquela porta, é aquele erro que você faz que é uma falha, que muitas das vezes você faz e você nem tem noção do que você está fazendo. É um desvio do alvo. É aquela coisa que, tipo assim, para eu fazer isso aqui, para melhorar isso aqui, eu vou fazer isso aqui. E é um pecado. Sai dentro das normas, do caráter da natureza de Deus. É um pecado. Mas você não faz com aquela consciência, é um ato falho. Já a iniquidade, não. Você sabe que aquilo é errado e você continua fazendo. Deus abomina a iniquidade.
Deus abomina a transgressão. Deus odeia o pecado. Entendeu? É isso que Provérbios lá na frente fala. Deus abomina a iniquidade, Deus abomina a transgressão e Deus odeia o pecado. Odiar e abominar são coisas totalmente diferentes. Totalmente diferente. Eu espero que tenha ficado bem claro aí essa parte de dividir. Porque agora você vai começar a perguntar: Deus, mas todo mundo peca. Verdade. Mas nem todo mundo precisa permanecer na iniquidade, na transgressão. Não. A partir do momento que você permanece na transgressão, na iniquidade, você já está abrindo uma legalidade muito grande para a sua condenação. Muito grande. Aqui você já não é mais inocente. Já não é mais inocente. Fran, mas tem pessoas que, por exemplo, cometem a idolatria porque foi ensinado, o Senhor fala na palavra que o tempo de ignorância ele não conta. Olha como esse Deus é maravilhoso. O tempo de ignorância ele não conta, mas a partir do momento que você tem o conhecimento de que a idolatria é uma transgressão, uma iniquidade que Deus abomina e você permanece fazendo, você já não é mais inocente. Então ele já vai levar em conta o tempo de conhecimento, tá? E o 13º é não tem. A Cris não vai gostar do 13º, né, Cris? Eu também não gosto desse número. 13, eu não gosto. Mas não tem o culpado por inocente. Ele não tem o culpado por inocente. O culpado, ele será culpado. E tudo aquilo, por exemplo, a sua iniquidade, a sua transgressão, ela terá o preço das consequências. Mas Deus, ele é misericordioso. Misericordioso. Então, Deus, ele pode sim, a misericórdia dele alcançar você, mesmo que você tenha cometido iniquidade. Todo mundo cometeu, gente, a gente comete, mas Deus, ele é misericordioso. Mas isso aqui é importante, ele não tem o culpado por inocente, o culpado, ele vai ser culpado, porque a balança da justiça de Deus, ela é eterna. Deus usa de infinita bondade e misericórdia, mas exige responsabilidade final e justiça sobre o pecado, não arrependido. Então não adianta você falar, mas todo mundo peca, né? E continuar naquela vidinha do seu pecado. A justiça do Senhor vai chegar para você. Ela vai chegar. Ela simplesmente vai chegar, sim. Ela chega. E aqui eu quero trazer uma chave que amolece o coração de Deus. Moisés aprendeu isso, a gente vai aprender com Moisés. Quando Moisés enviou os espias lá na terra, para olhar a terra que Deus deu por herança, os espias, o povo se rebelaram contra Deus. E em justiça, a nação começou a ter o peso daquilo. Então, o episódio dos espias, o povo se rebelava gravemente e Deus, em sua justiça, está prestes a destruir a nação inteira e recomeçar a promessa apenas com Moisés. Foi isso que aconteceu quando o povo se rebelou. E aqui, porque aqui quebrou a aliança. Aí aqui, preste atenção, Moisés não argumenta os méritos do povo. E é aqui que está. Você não precisa começar, quando você quebrar uma aliança, você cometer uma iniquidade, um pecado, uma transgressão, você não vai colocar você com os seus méritos. Você vai começar a falar para Deus quem ele é, não quem você é. Quem ele é. Você vai chegar diante de Deus e vai dizer, Senhor, o Senhor é um Deus amoroso, o Senhor é um Deus perdoador, o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor alcança 1000 gerações. Senhor, eu pequei contra ti, mas eu quero que o Senhor, pela pessoa que o Senhor é, perdoe o meu pecado. Você entendeu? Foi isso que Moisés ele fez. Ele recita o próprio caráter de Deus
de volta para o Criador. Rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, segundo a grandeza da tua natureza, da tua misericórdia. Depois vocês leiam lá Números 14, para vocês entenderem. E aí o que que aconteceu? Imediatamente Deus responde a Moisés: conforme a tua palavra, lhe perdoei. Deus, ele perdoou o pecado da idolatria do bezerro de ouro, porque Moisés, ele fez uma oração mostrando para Deus: Senhor, o Senhor é um Deus misericordioso. É o Senhor que diz que o Senhor é um Deus perdoador. Então, perdoa o povo. E Deus perdoou. Porque Deus, ele não vai contra a palavra dele. Não vai. Então, quando você sabe chegar diante de Deus com as palavras certas, e é por isso que eu falo, gente, você precisa conhecer as promessas de Deus até para você orar, até para você receber a resposta do Senhor. Moisés, ele entendeu quem era Deus. E foi por isso que ele conseguiu a misericórdia para o povo. Antes de Moisés conhecer o caráter de Deus, ele ficava lá naquela penitência, naquele negócio, e naquele jejum, naquele... Não é que não pode fazer? Pode, devemos. Mas a resposta era muito demorada, era uma resposta tão distante. Só que depois que Moisés entendeu o caráter de Deus, ele soube exatamente como orar. Ele soube exatamente como orar. E da forma como ele orou, imediatamente ele tinha a resposta do Senhor. Então, aqui é uma chave de oração muito grande que eu estou trazendo para vocês nesse dia. Você conhecendo o caráter de Deus, a natureza de Deus, quando você for orar a Deus, seja para que Deus tenha misericórdia, ou que Deus seja um Deus que coloque a sua mão sobre o seu trabalho, sobre a sua casa, sobre a situação em que você se encontra, no seu casamento, na sua família, com o filho, com o trabalho, com a sua saúde física, você vai mostrar para Deus o caráter dele. E você vai dizer, Senhor, o Senhor é assim. Então faz por mim. Eu quero a tua misericórdia. Eu quero o teu amor. Eu quero a tua luz. Eu quero. Você está entendendo? Para que a gente consiga ter a resposta. Moisés, ele entendeu. E por isso Moisés foi quem ele foi, um dos maiores profetas. Esteve face a face com Deus. Face a face com Deus. Porque ele entendeu a natureza e o caráter de Deus. E eu estou aqui hoje apresentando para você a natureza e o caráter de Deus para que você tenha uma chave muito grande de oração. E que a partir de hoje a sua oração ela chega ao céu de uma forma diferente. Por isso que Jesus ele falou: primeiro reconhece Deus como teu Pai. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Como é que eu faço o reino de Deus vir a mim? Entendendo a natureza de Deus e o caráter dele. Amém? Demorou um pouquinho, mas eu precisava trazer isso aqui para vocês. Agora eu quero dúvidas, perguntas. Vocês estão aí? Vou fechar aqui. Amém. Estamos aqui. Ah, e aí? Nossa, é tanta coisa, Fran. Palavra forte, hein, bispa? É. Hã? Mas você entendeu, gente? Por isso que muitas das vezes a palavra, a Bíblia, ela fica tão difícil da gente entender, porque a gente não conhece a natureza de Deus, o caráter de Deus. A Bíblia agora fica mais fácil para vocês lerem. Ontem eu fiz isso, Fran. Glória a falou Deus. Antes de começar a oração, eu conversei, né, direto com Deus. Pai, falei, Pai, me deu conhecimento, muita palavra. E Deus deu uma revelação muito grande, né? Aquela palavra foi muito forte, viu? Nossa, Muito forte. esperança, né? Com certeza. Todo mundo salvação. Com certeza. Mas e aí, gente? Dúvida?
Alguma dúvida? Olha, eu não fiquei com dúvida não, viu, Fri? Eu também não fiquei com dúvida. É mais assimilar tudo isso, Fran. Né? É mais assimilar. Você vai, na realidade, o que é que você vai fazer? Você vai começar, pega os atributos de Deus, a natureza de Deus e coloca isso de cabeceira. Toda vez que você for ler uma palavra, você fala, qual é o atributo de Deus que está aqui nessa palavra? Qual é a natureza de Deus que está se revelando aqui nessa palavra? E aí você vai entender. Começa a entender. Mas isso aqui é para você ter consigo. Pegar e começar a estudar cada um desses. Eu trouxe uma pincelada aqui, mas pega e começa a observar em cada passagem esses atributos, essa natureza, para que você tenha esse entendimento. Fica muito, muito mais fácil. Muito mais fácil. Entendi. Muito mais fácil. Amém, gente? Mais Esse alguém? slide você disponibiliza pra gente, Fran? Vou disponibilizar, sim. Vou colocar no grupo lá. Tá bom. Vou disponibilizar. Tá ótimo. A Ana Dalarme, Ana Luci, a Ildimar. Sem dúvida. Sem dúvida? Sem dúvidas. Sem dúvida, Fran. Por aqui. Só precisa do slide para não ficar matando. É muito. Mas eu precisava trazer isso aqui para vocês. Depois eu vou trazer a natureza de Jesus Cristo, do Espírito Santo, para que a palavra ela comece a ser revelada de uma forma muito mais direcionada para a gente. Tá bom? Vamos fazer o seguinte: quem puder abrir a câmera, abre, que eu vou fazer uma oração para encerrar aqui. Tá bom? Amém. Amor, você quer orar? Tá, então vamos lá. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelo Senhor nos fazer te conhecer nesse dia. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que agora, Pai, toda essa informação, ela seja colocada no mais profundo do nosso espírito, para que a gente comece a partir de hoje, Senhor, manifestar a tua natureza, manifestar o teu caráter sobre a nossa vida, para que nós, Senhor, possamos, Senhor, entender no mais profundo, Senhor, quem o Senhor é e quem o Senhor deseja que nós também sejamos. Senhor, em nome de Jesus, como ministra da tua palavra hoje, Pai, eu peço para que o Senhor abençoe a vida de cada um. Abençoe a vida de cada um, Pai. Eu também peço, Senhor, que o Senhor visite em revelação da tua palavra. Coloca sobre eles agora, Senhor, o dom de sabedoria, de entendimento e da palavra revelada da tua parte, do teu Santo Espírito, Senhor. Porque a palavra revelada que vem com sabedoria, revela o teu caráter, revela, Senhor, a tua natureza e nos torna santo, porque o Senhor é santo. Eu abençoo o domingo deles, Senhor, eu abençoo a semana deles, e eu profetizo em nome de Jesus, que a natureza do Senhor se manifestará sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Bom domingo para vocês. Você também, para todos vocês. Bom domingo. Bom domingo. Falou, Márcio. Valeu! Ô, Fran, peraí, deixa eu mostrar a amarelinha pro Márcio. Mas conhece, ela? Acho que ele já viu ela.